Agora já temos aqui o Paulo César Ribeiro Lima para conversar com a gente. O Paulão, ele que é nosso especialista em Minas Energia, PhD em Engenharia do Petróleo, e vem falar hoje de um tema explosivo, que é esse fundo bilionário do Ministério Público Federal para roubar a Lava Jato. Bom dia, Paulão. Bem-vindo ao Duplo Expresso. Bom dia, Não, 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 Ramos. não, Rômulus, não é para roubar a Lava Jato, é a Lava Jato roubando a Petrobras. Eu falei roubar a Lava Jato? Não, a Petrobras roubando... A Lava Jato roubando a Petrobras, exatamente. Bom dia, Paulão. Bom dia, Rons. Bom dia, Carlos. É um prazer estar com vocês aí novamente, né? O que eu queria reforçar muito aqui hoje, né, é que foi muito noticiado no Brasil esse acordo, né, entre o Ministério Público e os procuradores da República lá no Paraná, mas e esse acordo, pelo menos, já foi suspenso, né? Houve uma decisão, então, do ministro Alexandre de Moraes, ele foi suspenso, ele já não vale mais. Mas eu queria reforçar aqui que não basta suspender esse acordo, né? Eu detalho aí a decisão do ministro Alexandre de Moraes aí, se quiser a gente pode passar por ela, né? Mas eu queria destacar o que eu coloquei lá no final, né? O que deu origem a esse acordo? Um acordo assinado no dia 26 de setembro entre a Petrobras e o Departamento de Justiça e a SEC. Ô, Paulão, só um esclarecimento, quando você fala, coloquei no final, é um artigo que você já escreveu, já mandou para a gente, será publicado na sequência com um recorte dessa sua fala aqui hoje. Tá. Então, no dia 26 de setembro, houve, então, esse acordo entre a Petrobras e órgãos dos Estados Unidos, tá certo? E eu fui analisar, fui ler esse acordo que a Petrobras assinou, então, em setembro do ano passado, e fui ao anexo C, item D, né? Então, esse item D estabelece que a Petrobras vai enviar para o Departamento de Justiça, que eles chamam lá de seção de fraudes, e para um escritório lá de Virgínia, do Ministério Público dos Estados Unidos, relatórios que vão incluir informações financeiras confidenciais, proprietárias e de negócios competitivos da estatal. Aqui, então, a gente está realmente preocupado, né? Esses recursos foram depositados aí, 853 milhões de dólares, que dá 2,5, né? Bilhões de reais que vai para esse fundo e tal. De fato, são recursos vultuosos, essa fundação privada. Isso aí realmente é um escândalo, mas, de certa forma, esse escândalo foi contido. Agora, esse escândalo aqui, as pessoas não estão mencionando esse escândalo aqui, né? Além disso, né, a Petrobras só poderia divulgar para nós brasileiros, né, divulgar publicamente esses relatórios, né, se houver aprovação por escrito, né, pelas partes, ou seja, quando a seção lá de fraude do Ministério do Ministério da Justiça, né, que é o Department of Justice lá dos Estados Unidos, e o escritório lá do Ministério, eles próprios, né, autorizarem. Então, eles recebem a informação, mas nós, os brasileiros, que em última instância são, né, os principais acionistas da Petrobras, né, nós não recebemos. A Petrobras, a critério dela, poderá estender aí o prazo, né, de submissão desses relatórios, que é de 3 anos, e pelo menos um relatório anual. Então, eu penso que esse item D do anexo 6 lá é de uma gravidade
assim, me impressiona, né? E está bem nesse contexto, né, de subserviência, né, a outros países, né? E a gente está falando muito dessa visita do presidente da República, mas esse acordo foi assinado 26 de setembro de 2018, então ainda era no regime Temer. Então, o que eu coloquei, a última frase que eu coloquei no artigo, né, que é preciso buscar os meios jurídicos para suspender também esse acordo firmado entre a Petrobras e as autoridades lá dos Estados Unidos. E, na minha visão, aqui há claros indícios de improbidade administrativa, né, por parte desses eles chamam lá de Board of Directors, da diretoria executiva da Petrobras, né, que aprovou esse acordo. Então, eu vou repetir aqui, vão incluir informações financeiras, confidenciais, proprietárias de negócios competitivos da Petrobras. Então, eu coloco à disposição, se quiser, a gente também detalha mais, né, essas informações que eu levantei. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi uma decisão muito boa, né? Eu fiquei até assim muito bem embasada, né? Ô, Paulão, para o pessoal entender uma questão assim, do compartilhamento de informações comerciais, por exemplo, a Petrobras, se ela fecha acordos com os fornecedores dela, isso é uma informação confidencial, ela consegue vantagens por ter ali um poder de barganha, alguma coisa, um preço menor. Automaticamente, os concorrentes sempre querem saber quem são seus fornecedores, quais são os termos que você tem. Isso é uma informação central. Então, obviamente, que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos vai pegar as informações sobre os fornecedores da Petrobras e a estratégia dela, os ativos que ela está olhando, esse aqui eu vou adquirir, esse aqui é uma boa oportunidade, que ela prospecta na sua estratégia comercial, vai passar para os concorrentes. Então, obviamente que a gente não pensa que isso seja de grande relevância no momento em que a Petrobras está sendo destruída por dentro pela direção que está sendo feita, é capaz desse pessoal já entregar voluntariamente isso sem necessidade de acordo, mas, uma vez, vamos dizer que a gente consegue derrubar esse governo e colocar um governo trabalhista e nacionalista, essa obrigação continua. Então, eles querem, mais uma vez, amarrar nossas mãos com relação ao futuro. Então, a Petrobras vai seguir tendo que abrir toda a sua estratégia comercial com relação aos seus fornecedores, também com seus objetivos estratégicos aí do que ela pretende adquirir. Então, é muito grave, né, Paulo? Só uma coisinha antes. Que ainda por cima, no meu modo de ver, isso parte de uma premissa que é completamente absurda. E a própria Lava Jato expõe isso. Só quero ler bem rapidinho o trecho aqui, que fala que a Petrobras obrigou perante autoridades norte-americanas a pagar multa substancial, papapá. A punição, em última análise, é resultado da atuação criminosa de políticos, partidos, empresários e lavadores de dinheiro em desfavor da companhia. Ou seja, sacaneiam com a companhia e depois a companhia é que tem que pagar a multa. Não, por isso que eu digo, todo esse acordo celebrado lá com os Estados Unidos, né? Primeiro, antes já tinha havido aquele acordo, né, que é um acordo privado, né, aquela que chama de class action, né, aquele acordo coletivo, coisa aí de 10 bilhões de reais. Esse acordo, né, então, os acionistas, quem se sentiu prejudicado, já teve esse acordo privado, né? E esses acionistas que se sentiram prejudicados já receberam aí os 10 bilhões da Petrobras, 10 bilhões de reais. Não bastasse isso, houve esse acordo público que o valor total é de 1,78 bilhão de dólares. É que isso aqui é uma parte disso. Isso aqui está muito relacionado à SEC. Metade disso, né, já seria para a SEC.
A SEC Então, é o que é equivalente à é, CVM, né? Aliás, CVM é a tradução literal de SEC, a gente é que segue o nome deles, que é a Comissão de Valores Mobiliários, em que trata do mercado de capitais. Então, ações, todos os valores mobiliários que são lançados no mercado, debêntures, etc., tem que seguir as regulações da SEC, e ela passou a ter jurisdição sobre a Petrobras, a americana passou a ter jurisdição na Petrobras quando o governo Fernando Henrique lança as ADRs, lança as ações da Petrobras na Bolsa de Nova York, que foi terrível, justamente por colocar um instrumento central do nosso desenvolvimento econômico, da nossa estratégia de desenvolvimento econômico, sob a jurisdição dos americanos, né, Paulo? então, a gente vê aqui, quando você realmente lança as ADRs, né, a CVM de lá, né, que é essa SEC, né, Securities Exchange Commission, né, SEC, ela passa também a interferir, né, no processo, porque ela é responsável por, vamos dizer, resguardar os direitos dos investidores americanos. É questionável, é questionável. Agora, a partir do momento que você lança as ADRs, você se submete à SEC. Esse acordo, que foi, né, que o total desse acordo, né, tirando, não é só esses 853 milhões, a metade disso é que diz respeito ao acordo da Petrobras com o Ministério Público do Brasil. Então, a outra metade está nos Estados Unidos. Esse é o maior acordo da história. Da história. Depois eu posso colocar aí no site, né? Eu levantei aqui, só para vocês terem uma ideia dos outros valores. Então, o segundo acordo, né, foi feito com uma empresa chamada Telia, foi em 2017, é de 457 milhões de dólares. Depois Vimpel, Siemens 350, Teva 236. Então, você vê que é um valor muito acima. Então, agora, a grande diferença entre a Petrobras e essas empresas, né, é que a Petrobras é uma empresa estatal. Eu até, né, não, é uma empresa estatal, mas tem ações em bolsa, ela lesou lá todos os acionistas, né, americanos, então precisava ter uma penalidade criminal em relação a isso. Apesar de os acionistas já terem recebido, a SEC também tem que receber. Então, a gente já questiona isso. Mas agora, o ponto aqui que eu destaco é o seguinte: assumir que vai enviar informações confidenciais, informações sobre os negócios competitivos da empresa. Aqui, eu penso que extrapola qualquer limite de qualquer acordo, porque você pode, não, eu vou ressarcir, posso até submeter a vocês aí, nós estamos falando em termos de controle, de governança, eu chamo de compliance, né? De compliance. Mas, para mim, quando uma empresa estatal, né, que tem informações que a gente imagina. Por quê? Porque a Petrobras ela não foi retirado do papel estratégico da Petrobras no pré-sal. A Petrobras ela era operadora única no regime de partilha, mas mesmo com a mudança que houve, ela tem o direito de preferência ainda. A Petrobras, se ela quiser, ela pode continuar como operadora. Isso é decisão dela. Então, ela tem uma vantagem aqui, né? Ela tem um status aqui, até uma condição aqui, que não é de uma empresa privada, né? E as informações que ela tem não são de uma empresa privada.
Então, aqui nós estamos tratando de uma empresa estatal, que é a grande operadora do pré-sal, né? A grande operadora ainda do petróleo no Brasil. 90% da produção de petróleo no Brasil é operada pela Petrobras. É uma empresa estatal e que assina um acordo que fala que vai enviar relatórios com informações confidenciais, financeiras, de negócios competitivos dela. Então, isso aqui me parece que é de uma gravidade, né? E que passou assim, batido. Né? As pessoas não têm falado isso aqui no Brasil. Esse anexo C aqui, para mim, é gravíssimo. E é por isso que eu trouxe esse tema, porque se fosse por causa da fundação privada e tal, eu nem ia trazer esse tema, sinceramente, porque isso já foi tão discutido, debatido e criticado, né? E houve essa, né? Foi a própria Raquel Dodge, né? Que elaborou e encaminhou ao STF uma DPF, né? Uma arguição de descumprimento de preceito constitucional, né? Então, ela própria, a Raquel Dodge, reconheceu vamos dizer, o absurdo, né? Reconheceu a que ponto chegaram os procuradores lá de Curitiba, né? E agora, diga-se de passagem também, né? A 13ª Vara também lá de Curitiba, né? Eles passaram de todos os limites. Agora, eu penso que a diretoria executiva da Petrobras também ultrapassou todos os limites quando ela se propõe a enviar esse tipo de informação, né? Então, tem que pensar aí, o Rômulo até tem formação aí na área, tem muita experiência na área jurídica internacional, né? Porque isso aqui realmente, esse tipo de anexo aqui, para mim, é escandaloso, né? E eu penso que a gente deve questionar isso, né, juridicamente, né? Porque nós não vamos, né? Porque essas discussões de mérito, né, é claro que a Petrobras está sendo destruída, foi um processo aí, a gente já falou muito aqui sobre isso, né? Essa venda de ativos, né, e tudo, né? Privatização de refim, privatização da TAG, nós já falamos muito sobre isso. Mas aí sempre vai surgir, né? Vão surgir as opiniões que a Petrobras tem que reduzir a dívida e tal, né? Mas aqui não, aqui é uma subserviência explícita de uma empresa estatal estratégica para o país que tem informações, de certa forma, são informações do Estado brasileiro, porque ela é uma empresa estatal e ela passa isso para o Ministério Público e para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Isso aí não me parece razoável. Eu acho que a necessidade de um questionamento sobre isso, né? Muito bem, Paulão. Obrigado aí por esse alerta que você faz.